Vocês estão me ouvindo? Eu já ajustei aqui o som, mas deixa escrito aqui pra mim no chat. Eu tô tentando encontrar aqui, ó. Deixa aqui pra mim no chat, se vocês não estiverem ouvindo, qualquer coisa aí, pra eu poder ajustar aqui que eu tô transmitindo pra 2 lugares. Isso. Estão me ouvindo agora? Ok. Então agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Ho'oponopono, os segredos do Ho'oponopono. Essa é a nossa aula 2. Lembrando que a aula 1 está disponível já para vocês e eu estou deixando a apostila lá no nosso grupo do Telegram, tá? Então quem tiver interesse, entra no nosso grupo do Telegram que as apostilas das aulas em PDF vão ficar todas lá. Todos os cursos que eu dou, as apostilas ficam lá. Essa é a segunda aula, né, do nosso curso, e o que eu vou falar nessa aula? Eu vou falar sobre os pontos chaves do Ho'oponopono. Mas para isso eu vou voltar um pouquinho na história. Então, o que acontecia nessas tribos do Havaí? Eles faziam todo esse processo do Ho'oponopono, né, originalmente, em grupos. Então, quando eles tinham um problema para resolver, quando eles tinham alguma situação, eles chamavam as pessoas envolvidas e tudo mais, e o xamã organizava as coisas e faziam em grupo e tinha várias etapas. Mas quando as coisas vão mudando, né, com o tempo passando, esse Ho'oponopono que era feito em grupo foi se tornando individual e graças a Morná Simeona. Quem é a Morná Simeona? É a última kahuna que foi a que criou o Ho'oponopono da identidade do ser, que é o Ho'oponopono que todos nós conhecemos hoje, que é aquele Ho'oponopono onde você tem contato direto com a divindade, ou seja, você entra em contato direto com a divindade sem precisar de intermediários, sem precisar dos xamãs, sem precisar de outras pessoas e da maneira mais fácil e simples possível para limpar essas memórias. Então, hoje, esse Ho'oponopono que a gente conhece, ele é chamado de Ho'oponopono da identidade do ser, que foi criado pela Morná Simeona. A Morná Simeona, ela atualizou e adaptou essa antiga prática, né, do Ho'oponopono para a vida moderna. E depois ela compartilhou todos esses conhecimentos dela com o Dr. Hugh Lane, que foi um grande divulgador da técnica. Ele faleceu há pouco tempo, agora. E ele tornou possível a disseminação do Ho'oponopono através do Dr. Joe Vitale, que é aquele do livro Limite Zero. Por quê? Porque ele tinha mais influência em termos de mídia, exposição, e ele trouxe o Ho'oponopono através dos conhecimentos que ele obteve com o Dr. Hugh Lane. Então, essa técnica toda que a gente conhece vem daí, da Morná Simeona, que é o Ho'oponopono da identidade do ser. Não é o Ho'oponopono original que era praticado pelos havaianos, que é praticado até hoje, que é o Ho'oponopono em grupo. Esse é o Ho'oponopono individual, onde você não precisa de intermediários, para que você possa acessar a sua própria divindade. E a palavra Ho'oponopono, ela pode ser literalmente traduzida como rever, corrigir um erro, colocar as coisas no lugar certo, fazer a coisa certa, ou simplesmente arrumar, colocar as coisas no lugar. Os xamãs, eles partiam da suposição que para curar qualquer situação, antes de mais nada, é preciso você curar a si mesmo. E tudo aquilo no qual uma pessoa possa vir a se refletir quando ela enfrenta uma determinada situação, é porque a realidade que a gente vê manifestada na nossa vida é sempre o reflexo daquilo que a gente traz no nosso interior. Então, tudo que você vê fora é o que está por dentro. Assim como está fora, está dentro. Assim como é em cima, é embaixo. Cai balham, leis herméticas. Então, no Ho'oponopono é a mesma coisa. Eles dizem isso. Que você é e faz e vê no mundo aquilo que você tem por dentro. O mundo é apenas um reflexo do seu interior. Então, tudo aquilo que acontece na sua vida é fruto do que você tem por dentro. E o Ho'oponopono, ele é um método de cura que é baseado nesse conhecimento ancestral. Ele esteve presente nas mais elevadas tradições espirituais. E todos os ensinamentos que a gente tem, desde Buda, o Tao, passando por Maomé, Jesus,
Até chegar agora nos ensinamentos que a gente tem da física quântica, de lei da atração e tudo mais, tudo passa por uma mesma mensagem. A mensagem é: cada um de nós é uma energia criativa. Cada um de nós tem essa energia criativa, ou seja, somos co-criadores. Nós temos a energia que cria todas as coisas. Toda a nossa realidade, ela se manifesta através dessa energia. E se a gente aprende a lidar com essa energia da melhor forma possível, ou seja, através do amor, amando a gente mesmo, principalmente, em primeiro lugar, e depois transmitindo esse amor para o mundo, a gente consegue realizar e criar qualquer coisa na nossa vida. Então, cada um de nós é o criador do próprio universo. E a gente compartilha o nosso universo com as outras pessoas que fazem parte desse mesmo universo. E ter consciência disso elimina aquele papel de vítima. A vítima não tem contexto para existir, não tem lugar nessa história, porque a gente sabe que não existem vítimas, existem apenas pessoas que criam sua própria realidade e que são sempre responsáveis por ela. Então a primeira regra fundamental aqui é não lamentar-se, parar de reclamar, porque a gente não é vítima dos fatos externos, a gente não tá impotente, a gente não pode fazer nada. Muita gente me fala: ai, Vanessa, as coisas dão tão errado na minha vida, acontece isso, aquilo, eu não posso fazer nada para mudar. Mentira! Você pode fazer tudo para mudar. A mudança começa dentro de você. Ninguém é vítima. Eu, quando fiquei 10 anos em depressão, achava que eu era vítima. Que as pessoas eram ruins, o mundo era horrível, eu via o mundo cinza. Eu não sabia, eu não conhecia essa força, essa energia criativa que estava dentro de mim, que fazia com que eu criasse o meu mundo. Só que a minha energia vital, a minha força naquela época, por inúmeras situações que ocorreram, né, na minha vida, eu não soube lidar, porque eu não tinha esse conhecimento todo, não tinha essa condição de lidar com tudo isso, me deixavam na posição de vítima. Na verdade, era eu que me colocava na posição de vítima, e sendo assim, o mundo me tratava como uma vítima, fazendo o quê? Batendo. Porque quando tem um ditado que diz assim: quando a ovelha aparece, não, quando nasce uma ovelha, surge um lobo. Um negócio assim, que quer dizer o quê? A partir do momento que você se coloca como vítima, vão surgir as pessoas que vão fazer você ser vítima. Ou seja, que vão te sacanear, que vão te bater, que vão te humilhar, que vão te tratar mal. Por quê? Porque quando nasce uma vítima, nasce um lobo. Né? Quando nasce uma ovelha, nasce um lobo. Por quê? Se você se faz de vítima, se você se acha vítima, você atrai pessoas que vão te vitimizar. É basicamente isso. Então a primeira regra aqui é não reclamar, não se lamentar. Porque a gente vê realizado no mundo externo tudo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive dentro de nós. Eu, quando estava em depressão, via o mundo todo cinza. Por quê? Porque o meu mundo era cinza interiormente. As pessoas que estavam à minha volta não viam o mundo cinza. Todo mundo via o mundo colorido, normal. Só eu enxergava o mundo cinza, não queria sair da cama. Por quê? Porque eu enxergava o que estava dentro de mim. O meu mundo era cinza. Então, a gente sempre enxerga o que está dentro de nós. Então, através do método do Ho'oponopono, ele não propõe que uma outra pessoa cure você. Ninguém cura ninguém. Cada um cura a si mesmo. Quando um terapeuta ele se encontra diante de um paciente, a única pessoa que ele pode realmente curar é a ele mesmo, perdoando-se por ter manifestado no paciente, através das suas memórias, que com ele compartilha. É isso que o Dr. Hewlett fez com aqueles presos que ele curou, quando ele esteve na prisão, que ele só fazia o Ho'oponopono e curou vários presos que estavam em estado muito ruim. Porque ele limpava nele o que ele via nos outros. Então ele falava: o que em mim, divindade, o que em mim eu posso limpar que está causando isso, que está mostrando isso. O terapeuta, através da correção da sua mente, do perdão a si mesmo, ele abre a porta para a cura do paciente. O Ho'oponopono de hoje ele é uma profunda limpeza de cura interior, cura própria, autocura. E ele te conduz à liberdade para você lidar com a sua própria vida. O xamã, em muitas tradições antigas, eles possuíam um profundo conhecimento do funcionamento dos mecanismos psicológicos do ser humano, né? Da mente, da consciência.
que agem sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, tanto na nossa quanto dos outros. E esse profundo conhecimento era o poder que dava a oportunidade deles agirem com tanta consciência no interior dessa comunidade que eles administravam, que eles eram os xamãs, né? Então a concepção do Ho'oponopono, da identidade do ser, que é esse atual, ele pressupõe o seguinte, que quando a gente cura o nosso interior, a gente está modificando o impacto que as nossas emoções têm nas pessoas e no mundo que está à nossa volta. Então a gente limpa aqui dentro e essa limpeza interior começa a expandir e refletir no nosso mundo e nas pessoas que estão à nossa volta. O Ho'oponopono, ele é uma técnica que ele coloca de forma simples o ser divino que está dentro de nós, né? A nossa centelha divina no primeiro plano, né? Através da prática do amor, do agradecimento, do perdão. E a gente tem a possibilidade, né, por meio do conhecimento, né, da importância que tem essas memórias na nossa vida, porque tudo é uma memória que precisa ser limpada quando ela causa um problema, a gente tem a opção de compreender o efeito que essas memórias e os nossos próprios pensamentos, palavras, atitudes, intenções causam, né, sobre nós mesmos e sobre a realidade da qual a gente faz parte. E qual que é a mais poderosa invocação do Ho'oponopono? A gente vê várias e tudo mais, mas a mais poderosa que foi criada pela Morná Simeona, que é o da identidade do ser, é aquela: Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, a minha família, os meus parentes, os meus antepassados, ofendemos a tua família, os teus parentes, os teus antepassados, em pensamentos, palavras, fatos ou ações, desde o início da criação até agora, eu te peço perdão. Deixe que este perdão limpe, purifique, libere todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transforme estas energias em pura luz. E que assim seja. Esse é o Ho'oponopono da Morná Simeone. E aí, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. As 4 palavrinhas mágicas. Não precisa anotar, porque eu vou deixar isso na apostila, tá? Que eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram, apostila em PDF, vai estar tudo lá. Mas essa foi a invocação mais poderosa que ela fez. Tem várias, né, modificações que são usadas, eu mesmo no meu canal uso várias, que eu adapto, que eu crio também em cima do Ho'oponopono, juntando algumas coisas e tal. Mas a original, que é a da Morná, é essa aí. De forma simplificada, tem muitas outras. Tem muitas outras invocações que ela criou. A Morná, ela é uma kahuna havaiana, ou seja, uma sacerdotisa curandeira, né? Então ela é ela é a guardiã do segredo, uma das guardiãs do segredo. Ela foi escolhida para ser uma kahuna, ou seja, uma curandeira, uma sacerdotisa, quando ela era criança, e ela recebeu o dom de curar com apenas 3 anos de idade. E ela ficou famosa quando ela criou o Ho'oponopono da identidade do ser, que é esta mais famosa versão do Ho'oponopono, que não precisa de intermediários, que é a pessoa com a divindade. A relação entre as pessoas, né, a própria pessoa com a divindade, e não mais em grupo como era feita antigamente. Então o que ela fez? Ela pegou as técnicas antigas que ela conhecia, que ela foi ensinada desde a infância, e ela adaptou e criou. Ela pegou técnicas mentais atuais, ela juntou e ela criou a técnica dela. E como começou a dar muito resultado, ela foi convidada pela ONU para dar conhecimento às pessoas, para ensinar a técnica dela, para divulgar. E também na Organização Mundial da Saúde e em inúmeros institutos de tratamento do mundo, né? E ela ela atualizou esse processo de uma tal maneira que não precisa mais das outras pessoas para que exista essa cura, essa transformação. Então, o que a Morná diz? Que em matéria de resolução de problemas, o mundo é um reflexo do que acontece dentro de nós. Se a gente notar, se a gente verificar que existem distúrbios ou desequilíbrios, o lugar onde você deve procurar é dentro de você. Não existe sentido em procurar fora, no objeto, ou em qualquer coisa que a gente percebe como causa do problema. Cada estresse, desequilíbrio, doença, ele pode ser corrigido trabalhando em cima da nossa própria mente, do nosso próprio interior. É importante lembrar
que esse sistema de Ho'oponopono, da identidade do ser, ele é diferente de outras formas do Ho'oponopono, porque nos métodos tradicionais, todos que estão envolvidos no problema, eles têm que estar fisicamente juntos e presentes, né? E nesse novo sistema, você pode gerir o seu próprio problema junto com a divindade. Você não precisa entrar fisicamente no processo, é só interiormente, mentalmente, vibracionalmente, energeticamente. Para encontrar resposta ou ajuda, você tem que olhar para você, para dentro de si próprio, nem 1 milímetro para fora. Ninguém pode te dar as informações sobre você que sejam mais relevantes do que aquelas que você pode obter olhando dentro de você. E uma das melhores formas de fazer isso é o quê? A meditação. As lembranças que se repetem, elas ocupam o lugar do vazio, o vazio que foi causado pela própria identidade, que não está ali, impedindo que a manifestação das inspirações ela aconteça. Então, para a gente remediar essa situação, para restabelecer a nossa própria identidade, o vazio precisa ser recuperado. E como que ele é recuperado? Através da transmutação, da limpeza das memórias. Apagar, e aí a gente encontra a nossa essência. Onde? Dentro da gente. A existência é um dom da inteligência divina. É um dom que foi concedido pra gente com o único objetivo da gente restaurar a nossa identidade. Restaurar como? Através desse sistema de resolução de problemas, como o Ho'oponopono, da identidade do ser. Tem vários outros, mas aqui a gente está falando só do Ho'oponopono. Essa é uma nova versão daquele antigo processo de resolução de problemas havaianos, né? Mas eles agem o quê? Por meio do arrependimento, do perdão, da transmutação daquela energia, daquelas memórias que precisam ser limpas lá de trás. E que muitas vezes não são nem dessa vida, são de outras vidas, são de antepassados nossos até. A gente é a soma das nossas vivências, ou melhor, nós somos oprimidos pelo nosso passado, seja nessa vida ou em outra. Quando a gente vivencia uma experiência de estresse, de medo, se a gente prestar bastante atenção, a gente vai descobrir que as causas sempre são, na realidade, as memórias e as emoções que estão ligadas a essa lembrança, que agora é um motivo de angústia, mas ela é uma lembrança de algo que já aconteceu, algo que a gente se lembra, algo que a gente não conseguiu lidar. O subconsciente, o nosso subconsciente, ele associa uma ação ou uma pessoa do nosso presente com algo que aconteceu lá no passado. Então, às vezes, a gente reage de uma forma hoje que a gente não espera, mas não é por conta da própria situação, porque a gente fala, às vezes, assim, nossa, mas que reação grande para uma coisa tão pequenininha. Na verdade, não é que você está tendo reação, aquela reação toda explosiva por conta dessa coisinha pequenininha que aconteceu. É porque você está se remetendo, ou seja, o seu subconsciente está reagindo da forma que ele reagiu numa situação passada que foi muito forte para você, que talvez você nem se lembre. As emoções nesse momento, elas são ativadas e a gente começa a produzir estresse. E o Ho'oponopono exige a plena participação de cada um dos elementos que fazem parte do ser. E quais são esses elementos? A inteligência divina, o eu superior, o ego e o subconsciente. Esses quatro, eles têm que trabalhar junto, eles têm que trabalhar em comum acordo entre eles, porque cada um deles tem um papel, uma função para desempenhar no processo que a gente vai fazer interior. O nosso ser, né, o nosso ser infinito, ele opera através da inspiração ou da intuição. O ego, ele só obedece a um mestre de cada vez. Então é inspiração, intuição ou a parte negativa. E o objetivo principal desse processo todo é descobrir essa divindade que está dentro de nós, é a nossa centelha divina, o nosso eu superior. O Ho'oponopono, ele é uma dádiva, né, na sua versão mais profunda e completa, porque ele permite que a pessoa desenvolva uma relação ativa com essa divindade que está dentro de si mesma, que ela aprenda a pedir a cada momento que os erros, sob a forma de pensamento, de palavra, de ação, de atitude, né, sejam apagados, sejam limpos. O processo é principalmente para libertar o passado, para a gente se libertar do passado.
O vazio é o ponto em comum, é o fundamento, né? Que iguala todas essas entidades animadas e inanimadas. Cada lembrança de cada experiência, desde o primeiro momento da nossa criação, ela fica gravada como uma forma pensamento. E essa forma pensamento, ela permanece impressa em algum lugar no espaço etéreo, nos registros acásticos. Esse gravador, né, incrível, que é conhecido como nosso subconsciente, ele grava tudo, ele arquiva tudo também. Então não fica só no éter, fica também no nosso subconsciente. E a nossa criança interior, ela é muito real e ela compreende uma parte do ser. Os outros aspectos são a mãe, conhecida como a mente racional, e o pai, que é o superconsciente, ou a parte espiritual. Os três juntos compõem a família interior, que é juntamente aquela parte do divino criador, representam a identidade do ser, que é isso que a gente está falando aqui. Cada ser humano na criação, cada planta, cada átomo, cada molécula tem esses três aspectos do ser. E ainda assim, cada modelo é completamente diferente do outro. Então, o que é? A criança interior, né? O que é a criança interior? É o nosso subconsciente. O que é a mãe? É a mente racional. O que é o pai? É o superconsciente ou a parte espiritual. Então, os três têm que andar juntos para que a gente possa ter equilíbrio. A gente precisa o quê? Buscar o equilíbrio entre essas três partes do ser. Então, quais são os objetivos, né, do Ho'oponopono? É entrar interiormente em contato com a divindade a cada momento da nossa vida. É pedir que o movimento e tudo aquilo que esse movimento contém se apague. O movimento o que? As memórias. Somente a divindade pode fazer isso. Somente a divindade, ela pode cancelar ou corrigir essas recordações, essas formas de pensamento que foram criadas por nós em algum dia, né? Uma vez que foi a divindade que nos criou, somente a divindade sabe o que está realmente acontecendo dentro de cada uma das pessoas. Por mais que a gente queira, a gente ache que o psicólogo vai saber, que o terapeuta vai saber, que a mãe vai saber, que o outro vai saber, nem a gente sabe, porque somente a divindade tem acesso a isso tudo. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pedir para a divindade limpar isso. Então nesse processo não existe nenhuma necessidade de analisar, de resolver, de gerir, de enfrentar o problema. Porque já que foi isso tudo eu tô falando aqui no Ho'oponopono, tá, gente? Outras técnicas, outras teorias falam coisas diferentes. Aqui a gente tá falando só de Ho'oponopono. Que tudo tem ligação, né? Então, já que foi a divindade que criou tudo isso, né, que nos criou tudo que existe, então a gente tem que pedir diretamente para que a divindade resolva tudo isso, ou seja, para que ela corrija e limpe tudo aquilo que necessita ser corrigido e limpo. Tem várias orações da Morná que são interessantes e são importantes, né? Eu faço várias delas. Vou ver se eu consigo deixar no canal do YouTube mais algumas. Já tem algumas coisas lá do Ho'oponopono, mas eu vou colocar mais orações da Morná, que são originais lá e que eu uso. Por exemplo, tem a da água, né? Você pode imaginar, você não precisa nem estar com a água. O gesto simbólico, tá? Feito com a mão, como se estivesse limpando, é suficiente. Então, essa água limpa, purifica e me liberta da culpa de ser o autor da falta e da ofensa espiritual, mental, financeira e me liberta de qualquer escravidão kármica. Essa oração também é muito forte para limpeza. Você imagina a água limpando, eu imagino a água correndo, tá? Então eu vou repetir aqui. Essa água limpa, purifica e me liberta da culpa de ser o autor da falta e da ofensa espiritual, mental, financeira, que liberta de qualquer escravidão kármica. Depois eu deixo também na apostila, mas são coisas que você fazendo sempre, tá? Você pode até deixar isso escrito em algum lugar da sua casa. É muito importante, é muito poderoso. E quem foi o Dr. Hew Len, que todo mundo conhece, quem gosta do Ho'oponopono, só um minuto, gente. Quem gosta do Ho'oponopono, quem pratica o Ho'oponopono, conhece o Dr. Hew Len ou já ouviu falar. O Dr. Hew Len, ele foi o aluno,
que mais divulgou o Ho'oponopono da Morná Simeona, né? Com relação a essa técnica do Ho'oponopono atualizado, isso da identidade do ser que eu estou explicando aqui para vocês. Ele foi a primeira pessoa que documentou e confirmou, com provas explícitas, tá? A potencialidade do processo do Ho'oponopono. Primeiro, o Dr. Hugh, depois que ele aprendeu com a Morná, ele começou a utilizar esse processo nele mesmo e na família dele. Ele pôde comprovar os processos de cura dentro da própria família dele. Ele também foi testemunha da Morná curando a filha dela de uma doença que ela tinha gravíssima de pele, eu não lembro qual doença que era, uma doença super grave, que essa menina, a filha dela, sofria mais de 10 anos e ninguém conseguia curar. Ele viu a Morná curando. E aí, depois de ter assistido a cura da filha dela, né, ele resolveu aprofundar aquilo que ele tinha visto e estudar mais, né, e mais e mais. E ver como é que a Morná estava utilizando. Então, ele decidiu seguir essa mestra, né? Mas ele não acreditava em nada disso, né? Mesmo porque ele era um acadêmico e tudo, ele era mais racional, acreditava na parte racional. Então, apesar de todos os obstáculos, né? 2 vezes ele deixou o curso, né, com ela por incapacidade de deixar de seguir esse lado racional, de confiar, de acreditar. Mas mesmo assim ele conseguiu completar a sua formação, né, com a Morná. E aí ele seguiu a Morná até 1992, que foi quando ela morreu. Ele seguiu ela até lá, prestando a máxima atenção a todos os ensinamentos e todas as práticas. E aí ele conseguiu simplificar e melhorar ainda mais o processo do Ho'oponopono, tá? E ele teve resultados surpreendentes. Lá na década de 80, ele trabalhou com um psicólogo num hospital. E aí a história vocês já sabem, né? Que ele curou os presos e tudo mais, só sem nem precisar estar com os presos. Ele limpava através dele o que ele estava vendo nos presos. Aliás, a maior parte das pessoas que conhecem o Ho'oponopono conhece essa técnica por conta do Dr. Joe Vitale, aquele do livro Limite Zero, porque foi ele que divulgou na internet como o Dr. Hugh conseguiu curar um departamento inteiro de doentes mentais, né? Só com a força do pensamento. Ele foi convidado a trabalhar para tentar ajudar os pacientes psiquiátricos de um hospital de criminosos. E ele fez tudo isso ele curou todos eles apenas analisando a ficha deles, sem nunca ter tido contato com esses presos, apenas limpando nele as coisas que ele identificava que estavam acontecendo ali nos presos, porque ele acreditava que o que estava acontecendo ali era fruto do que ele tinha internamente que estava projetando aquilo, porque se ele estava vendo aquilo no mundo externo, é porque aquilo estava dentro dele. Então ele ficou lá limpando, somente com as fichas dos pacientes, sem precisar ter contato. Então ele afirmava o quê? Que se nós somos responsáveis por cada coisa que a gente vê na nossa própria realidade, então ele era responsável pela doença daqueles pacientes. Porque se ele estava vendo, estava tendo contato com aquilo, era porque ele criou de alguma maneira, em algum momento, dentro dele, aquela situação que ele estava vendo. Então ele precisava limpar nele para que a situação sumisse fora. E foi o que aconteceu. Então, através do Ho'oponopono, ele cancelou nele mesmo todas as lembranças que ele compartilhava com essas pessoas e que eram a causa do desequilíbrio que estava ocasionando a doença dessas pessoas. Então, ele limpando em si mesmo, ele cancelou os elementos nocivos, né, que estavam dentro dos pacientes também. E foi assim que ele curou. É inacreditável, né? Foi o que ele conta que aconteceu. E o que o Dr. Joe Vitale conta também, como ele divulgou amplamente na internet. Então ele diz que não existe nada do lado de fora que já não esteja dentro de cada pessoa. E que para resolver cada problema que se apresenta nesse mundo real, é necessário que a gente cure o espírito. E para que isso aconteça, é preciso sentir amor. E viver esse amor intensamente em cada ação cotidiana, em cada pedacinho das coisas que a gente faz no nosso dia. Então essa concepção de amor e desse senso de responsabilidade de que a gente é causador de todos os nossos problemas, isso tudo é a base do Ho'oponopono. É você ter amor, né, para limpar aquilo que você reconhece que foi você mesmo que causou, mesmo que inconscientemente, mesmo que sem saber.
Então ele diz que a doença, a insanidade mental, no caso dos pacientes dele tudo, isso tudo é uma ilusão, isso tudo não existe, só existe nas memórias. Então quando você limpa as memórias, você desfaz a ilusão, porque qual que é a realidade? Qual que é o que existe, o correto? É a saúde, não é a doença é a ilusão. O que é o bom? O que é o correto? É a felicidade e não a infelicidade. Então, ele diz que a gente tem que voltar para o que é real e não para o que é ilusão. E ilusão é tudo aquilo que a gente produz através do julgamento e que a gente vê na nossa realidade através do julgamento. Então, o Dr. Heulen, ele demonstrou que qualquer tipo de fragmentação, de separação da unidade, ela pode ser superada com a força da sua intenção. Então, no momento em que a memória, que é culpada de causar o problema, ela for cancelada, essas partes que estão separadas da consciência, ou seja, divididas, fragmentadas, que estão envolvidas nesse problema, elas vão se juntar e elas vão deixar imediatamente de manifestar esse problema em questão. Então, na cultura havaiana, o Ho'oponopono é a conscientização de que tudo aquilo que acontece, que a gente chama de realidade, é o reflexo do próprio modo do nosso interior ser, do ser interior que a gente está vivenciando, do que a gente está vivendo dentro de nós. E se a realidade que circunda ela está desequilibrada, a gente só consegue recuperar esse equilíbrio dentro de nós mesmos. E aí sim a gente faz com que a realidade que está fora da gente se coloque no nível divino, ou seja, volte à sua verdadeira natureza, que é o bem, que é a luz, que é o amor. Então agora a gente vai falar sobre os pontos chaves do Ho'oponopono. Quais são os pontos chaves do Ho'oponopono? O único objetivo do homem, tá, é o de existir como um ser divino. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, cada homem ele precisa se conscientizar de que ele é completamente responsável por tudo aquilo que acontece na sua própria realidade. Terceiro ponto, os problemas, eles não estão em qualquer lugar lá fora, porque não existe um lá fora ou um aqui dentro. O lá fora não é outra coisa senão o reflexo do que está aqui dentro. Quarta, cada problema, ele tem a sua origem numa memória que está arquivada no nosso ser subconsciente, ou seja, está lá dentro do nosso subconsciente gravado, e que se repete. E a eliminação dessa memória, ou seja, a limpeza dessa memória, através do Ho'oponopono, ela elimina o problema. Então, para resumir o Ho'oponopono, tá? Vamos resumir aqui. O universo físico, ele é uma realização dos nossos pensamentos, ponto. Se os meus pensamentos eles são negativos, eles criam uma realidade física negativa. Se os meus pensamentos são positivos, eles criam uma realidade física de puro amor e realização. Eu sou 100% responsável por criar o meu universo do jeito que ele é, de tudo que acontece. Eu sou 100% responsável por corrigir os pensamentos negativos que criam essa realidade que eu não desejo. Nada existe fora de mim. Tudo existe dentro de mim, como um pensamento na minha mente, uma memória. Somente num segundo tempo ela vai se manifestar na nossa realidade física, ou seja, tudo que existe está dentro de mim. E quando eu internalizo, eu penso muito, eu foco muito nisso, isso se realiza na minha realidade externa, ou seja, naquilo que eu vejo refletido na minha vida. A primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, sem colocar culpa em ninguém. A gente tem que sempre aprender a dizer, eu sinto muito, me perdoe, sou grato, por aquilo que existe em mim que criou isso. Porque tudo consiste em assumir as nossas próprias responsabilidades, né? E a partir daí, a gente assumindo, a gente perdoa a si mesmo. A gente nos perdoa por ter criado aquilo. Isso é o processo do Ho'oponopono, quando você diz perdão. Você não está perdoando o outro. Você está perdoando a si mesmo por ter criado aquilo que o outro está fazendo com você. Percebeu a ideia? Tá tudo certo aí, vocês tá me ouvindo bem, né? Não tá tendo nenhum problema. Vai deixando aí pra mim no chat, se vocês estiverem com dificuldade aí pra me ouvir. Então, cada um de nós, a gente possui recordações, né? E essas recordações a gente compartilha com outras pessoas.
E a repetição é que faz com que essas recordações venham à tona. E aí acontecem os problemas. Então, quando a gente assume a responsabilidade por essas recordações que estão na gente e pede perdão por essas lembranças, a gente consegue limpar. A simples intenção de fazer isso já é muito poderosa, porque uma vez que as lembranças elas forem canceladas, né, do meu arquivo, do meu subconsciente, elas vão ser anuladas também para os outros, ou seja, para a realidade que está fora de mim. Então, na medida em que os outros fizerem parte da minha experiência material, eu tenho que lembrar que quando a gente faz essa limpeza, a gente faz para nós mesmos e não para os outros, mas os outros são um reflexo porque eles estão fora na nossa realidade, que não existe fora, só existe dentro. Então as outras pessoas fazem parte da realidade que a gente criou. Nós só estamos aqui, a gente tem que pôr isso na cabeça. Muita gente acha que isso é egoísmo e não tem nada a ver com egoísmo. E a Morná sempre falava, né? Nós estamos aqui para salvar a nós mesmos e a mais ninguém. Porque para que nós sejamos felizes e para que a gente não faça com que os outros sejam infelizes, a coisa mais extraordinária nesse processo é a gente fazer a gente mesmo feliz, porque com esse processo a gente faz os outros felizes. E na realidade todos saem ganhando, porque se você quer fazer o outro feliz, mas você não é feliz, ninguém vai ser feliz. Você não consegue fazer o outro feliz sendo que você não tem a felicidade dentro de você. Percebe? Você não consegue dar aquilo que você não tem. Eu sempre costumo dizer isso, ninguém dá aquilo que não tem. Se você não tem amor, você não pode dar amor para ninguém. Se você não se ama, você não pode amar ninguém. Mais ou menos nesse nível. Então, a melhor forma de altruísmo, ou seja, de ajudar os outros, é um saudável egoísmo. Ela sempre dizia isso. Ou seja, é você cuidar de si mesmo primeiro, para depois cuidar dos outros. Bom, pessoal, essa era a segunda aula, essa foi a segunda aula, tá? A gente continua na próxima aula, na aula 3. Lembrando que eu vou deixar a apostila para vocês em PDF no nosso grupo do Telegram. Quem tiver interesse é só entrar lá, é de graça, é só entrar no grupo e baixar a apostila em PDF. O link vai ficar na descrição do vídeo. E quem tiver interesse em ter mais conhecimento e tudo mais, eu vou deixar livros sobre o Ho'oponopono lá no nosso canal Eu Sou Livros, tá? Que é o nosso canal do YouTube, só de audiolivros sobre espiritualidade e autoconhecimento. O link também tá na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Gratidão!